E aí, galera, professor de Genal de Biologia, Digio Brabo da Bio aqui para correção de mais um Simula Baiano, né? Nessa questão 11, ele vai trazer um texto onde ele vai falar sobre movimentação de DNA e depois ele vai falar sobre aumento de variabilidade genética nesses tipos celulares. Essa é a atenção que a gente tem que ter. Durante o texto, ele vai falar em algum momento sobre bactérias, e a gente tem que ter a noção de que o tipo de organismo que a gente está citando são as bactérias, e a partir daí ele traz o crossing over. O crossing over é típico de células eucariontes, você vai ter que ter uma troca entre cromossomos homólogos, e na bactéria a gente só tem um cromossomo. A conjugação, a alteração do DNA por meio de bacteriófago. A conjugação não é por meio de bacteriófago, a conjugação é quando a gente tem uma doação de plasmídio, uma bactéria doa plasmídio para outra. A letra C, a transformação por meio de incorporação de trechos livres de DNA, é uma característica típica de bactérias. Translocação, troca de segmento entre cromátidos de homólogos. A translocação, ela é uma mutação estrutural que ocorre em eucariontes quando a gente tem uma troca entre cromossomos não homólogos, tá? A translocação, ela não é troca de segmentos entre cromátides de homólogos, ela é uma troca de segmentos entre cromossomos não homólogos, tá? Se eu trocar entre cromátides irmãs de homólogos não muda nada, e entre cromátides de homólogos, né, a gente consegue ter o crossing over. Na letra E, a permutação, troca de segmentos entre cromátides irmãs. A permutação ela não é isso, mas se a gente estivesse utilizando uma permutação como um termo, né, na permutação aí normal, sem ser o crossing over, trocando segmentos de cromátides irmãs, se forem pedaços similares, a gente não vai ter nenhuma alteração. Então a gente fica aí com a questão 11, letra C. Na sequência, a gente tem a questão 12, que vai abordar um pouco de sistema digestório, vai abordar também um pouco de transportes, e diz o seguinte: sobre o esquema, vamos julgar aqui. O transporte de potássio e hidrogênio exemplifica um simporte mediado por proteínas transportadoras da membrana de células parietais da mucosa. Vejam só. Na hora que a gente tem esse transporte aqui, ó, o potássio e o hidrogênio, a gente percebe que eles estão fazendo um movimento contrário. Então, seria um movimento onde a gente estaria tendo aí um entrando, o outro saindo, então não tem como ser um simporte, teria que ser um antiporte, e sendo um transporte ativo, né? E as células que a gente está tendo aí não são da mucosa intestinal, é da mucosa do estômago, tá? O hidrogênio, o cloro, como a gente está vendo aqui, ó, a gente tem o lúmen gástrico. Então, quando ele traz para a gente lúmen gástrico, a gente entende que é no estômago e não no intestino. Então, essas observações para serem feitas para vocês. Depois a gente tem aí que no lúmen gástrico são absorvidos aminoácidos resultantes da ação do tripsinogênio. O tripsinogênio, ele não é gástrico. O tripsinogênio, ele é liberado no duodeno, ele vira tripsina e atua sobre proteínas. Então, eu não tenho como absorver aminoácidos a partir daqui. E mesmo que a tripsina atuasse, né, a tripsina já ativada, você vai quebrar proteínas em peptídeos menores para só depois que as peptidases, dipeptidases atuarem, você conseguir obter os aminoácidos. Na letra C, diz que os hidrogênios são transportados ativamente para o lúmen gástrico, são importantes na manutenção do pH. Por que de forma ativa? Porque você já tem uma concentração de H mais grande no estômago, já que o pH é ácido lá. Na cavidade em questão, a ação enzimática sobre alimentos como carnes e ovos ricos em polipeptídeos, que são proteínas. Perfeita, a letra C é a nossa resposta. Na letra D, ele diz que as células parietais são responsáveis pela manutenção do pH e pela liberação de pepsinogênios. Na verdade, os pepsinogênios são liberados pelas células principais, tá? E não pelas células parietais. E quem atua sobre as proteínas do leite é a renina e não o pepsinogênio, tá? O pepsinogênio vai atuar como pepsina sobre proteínas, mas a coagulação de proteínas do leite é a renina quem atua. Não é uma ação exclusivamente do sistema nervoso, tá? É o sistema nervoso e o endócrino, e quem estimula o processo digestivo não é o sistema nervoso simpático, e sim o sistema nervoso parasimpático, tá? É importante a gente lembrar desse detalhe.
Na letra E, a acidez gástrica é capaz de eliminar, em sua totalidade, todos os agentes externos capazes de causar doenças intestinais e gástricas. Veja, realmente o ácido clorídrico, gente, ele tem ação antisséptica, mas ele não é capaz de matar todos os parasitas, ele não é liberado no duodeno e alguns agentes passam. Inclusive, por incrível que pareça, algumas estruturas de resistência ou formas evolutivas de vermes e protozoários, o suco gástrico é importante para poder dar uma atuada ali sobre o envoltório mais resistente para que no intestino o parasita possa ser liberado. Então, falso, a gente vai ficar com a letra C na questão 12. Na 13, a gente destaca aqui no texto para vocês, né, as trincas que não codificam aminoácidos, são os códons de finalização, e a gente vai falar sobre essa parte de genética molecular. O código com 3 trincas, sem codificar um aminoácido, invalida a ideia de que ele é degenerado. Isso é falso. Ser degenerado significa que você tem alguns aminoácidos que são codificados por mais de um códon, mas isso não tem relação com invalidar o processo, como a gente está citando aí no item, tá? Ele diz que tem mais aminoácidos do que códons, isso está certo, né? E alguns códons codificam mais de um aminoácido, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, ó. Há mais aminoácidos do que códons, isso está falso. São mais códons do que aminoácidos na realidade, e por isso o item fica falso. Na letra B, a presença por meio de mutação gênica de um desses códons de finalização no meio do heteropolímero, ou seja, no meio do RNA mensageiro, interrompe a síntese da proteína e resulta em peptídeos menores que os esperados. Perfeito. É isso que a gente vai marcar a letra B de bola na 12. Quer dizer, na 12, não, na 13, né? Letra C. Um RNA com 37 códons deverá ser traduzido no citoplasma de uma célula eucariótica numa proteína com 37 aminoácidos. Isso é falso. A gente teria que ter, na verdade, aqui 36 aminoácidos, porque existe um códon que simplesmente indica que é hora de parar. E aí, quando a gente tem esse códon que indica que é hora de parar, a gente vai ter, né, um processo, um aminoácido a menos. Realmente são unidos por ligações peptídicas, é isso que une os aminoácidos, essa parte está certa. O erro seria aqui, né, nos 37 aminoácidos. Caso a sequência sinal, gente, é o iniciozinho, é uma sequência de aminoácidos iniciais, que se ela estiver presente, realmente o ribossomo vai aderir ao ergastoplasma. O ergastoplasma é o retículo endoplasmático rugoso, e aí, se estivermos com sequência sinal, ele vai para lá. Então é importante lembrar que são 36 aminoácidos, por isso está errado, mas os outros pontos são importantes, são válidos, e já cobrados na prova da Baiana, inclusive em segunda fase. Na letra D, ele diz que códons de finalização correspondem sempre ao mesmo aminoácido. Códons de finalização não codificam aminoácidos. Códons de finalização simplesmente indicam que é hora de parar. Em todos os domínios não é o mesmo, né? O códon de início é o mesmo, mas o aminoácido iniciador não é o mesmo. A gente tem, por exemplo, em árqueas e em eucariontes a metionina, mas nas bactérias a gente não encontra isso. Agora, o final, gente, né? Quando ele diz assim, ó, esse último aminoácido inserido, não. No final a gente não tem um último aminoácido, no final a gente simplesmente tem os códons de finalização que não codificam aminoácidos. Agora, a metionina, quando ela é o primeiro aminoácido, ela sim pode ser removida após o processo de tradução. E na letra E, a finalização da síntese é codificada em tripletes de bases, codificação distinta da inicialização. O início da síntese é codificado por pares de bases emparelhadas. Isso aí é falso, né? O início é sempre com o códon de início, mas o que difere é o aminoácido iniciador, tá? O que não codifica aminoácido é o códon de finalização. Esse item está falso, as outras situações a gente já comentou sobre ele. Depois, a gente vai para a questão 14, que vai falar sobre uma preocupação da Baiana com questões ambientais, né? A gente já teve, numa prova da Baiana, a questão da compostagem, que é uma temática ambiental de sustentabilidade, e agora a gente tem o tchau copinho, que é fazendo referência, né, à substituição dos copos de plástico. Por esse motivo, elaboramos uma questão inédita para o Simula falando sobre essa questão da preservação. Então, ó,
com o mesmo objetivo de preservar o ambiente, nós vamos encontrar, olha a letra A, processos de compostagem em que a matéria orgânica é decomposta em substâncias inorgânicas que serão utilizadas como fertilizante. Perfeito. Isso aqui é o nosso gabarito. Letra B, lançar o lixo orgânico em hidrovias, onde podem ser decompostas. Se você fizer isso aqui, você vai aumentar as chances de poluição hídrica e você vai ter um processo de eutrofização. Beleza? Então você terá uma eutrofização e vai contribuir negativamente com a questão ambiental. Utilizar o DDT como bioinseticida. Um bioinseticida é um inseticida que não é tão prejudicial ao ambiente, que se decompõe com facilidade, diferente do DDT. O DDT ele se acumula e ele está relacionado com o aumento de concentração ao longo da cadeia e ele afeta todos os níveis, mas os níveis mais altos são os mais afetados, beleza? Então, os níveis mais altos realmente acabam sendo os mais afetados, porque essa molécula aqui, ela vai aumentando de concentração, e aumentando de concentração a gente vai tendo prejuízo para os níveis mais altos, né, em maior concentração. Letra D, substituir o diesel S10 por S50. Gente, aqui a substituição deveria ser o contrário, deveria ser o S50, que tem 50 partes por milhão de enxofre, por um S10, que tem menos partes por milhão, tem 10 partes por milhão. Dessa forma, minimizaria o que nós chamamos de chuvas ácidas, tá? Os compostos com enxofre dos combustíveis fósseis, como carvão mineral e diesel, eles têm essa característica. Então, esse item fica falso. E na letra E, o aumento da matéria orgânica nos efluentes domésticos. Se você aumentar a matéria orgânica em efluentes domésticos, efluente doméstico, gente, é esgoto, é um nome bonito para esgoto. Você reduz a biota aeróbica, né, e reduz também a ultrabiota, porque a médio e longo prazo, isso aqui também vai trazer eutrofização. Então, você não vai garantir preservação de sustentabilidade e não vai estar relacionado com o meio ambiente, tá? Na 15, a gente tem aqui dois processos de especiação. Não esqueçam, quando a gente fala sobre alopátrica é em lugares diferentes, simpátrica é no mesmo local. Então, alopátrica e simpátrica, as duas especiações vão contar no final com um processo de isolamento reprodutivo, de impedimento do fluxo gênico. A grande diferença é como elas começam, né? A alopátrica começa com isolamento geográfico, que é a cladogênese, e a simpátrica não. Ele vai falar sobre a formação de novas espécies e diz assim, letra A. O processo inicial, responsável pelos dois processos, é o impedimento do fluxo gênico. Esse não é o processo inicial, esse seria o processo final. Como são especiações distintas, começam diferentes, mas acabam do mesmo jeito, tá? Na letra B, a cladogênese é o fator inicial de uma especiação alopátrica, perfeito, porque alopátrica significa em lugares diferentes, e quando você tem uma cladogênese, você está falando sobre uma barreira geográfica. E aí, quando você tem uma barreira geográfica, você separa essas populações. A barreira geográfica separa as populações. Agora vejam, muita gente teve dúvida nisso aqui. Olha o que eu estou dizendo agora, ó. E as diferenças genéticas ao longo do curso garantem o isolamento reprodutivo. Veja, ter diferenças genéticas não me obriga a formar novas espécies. Mas realmente, quando eu tenho espécies isoladas reprodutivamente, é porque existem diferenças genéticas e elas são grandes diferenças capazes de fazer com que os grupos não intercruzem mais. Veja, eu não estou dizendo que a barreira geográfica por si vai sustentar o processo de isolamento reprodutivo, porque você pode separar populações e elas vão continuar sendo da mesma espécie. Você pode formar raça, variedade, subespécie. Agora, quando essas diferenças se acentuam, mas não deixa de ser as diferenças que vão fazer essa garantia, a gente vai ter o isolamento reprodutivo. Então, eu queria destacar aqui com vocês que são essas diferenças que garantem o isolamento reprodutivo, tá? Cuidado aí com o texto. Na letra C, quando um grupo aleatório, oriundo de populações continentais, segue e coloniza ilhas, ao que se chama de efeito do fundador, há um caso de deriva envolvendo uma especiação. Realmente é um caso de deriva envolvendo uma especiação, mas essa especiação seria
peripátrica. A especiação peripátrica é um caso de alopatria, porque tem isolamento, isolamento geográfico. Então, ó, como elas se separam do continente e vão para ilhas, você tem uma cladogênese. Então, a peripátrica, ela é um caso de alopatria envolvendo o princípio do fundador. Na especiação alopátrica, a confirmação de que a especiação ocorre é obtida com o fluxo gênico mantido. Bom, para a especiação ocorrer, o fluxo gênico ele tem que ser interrompido, porque é assim que a gente vai isolar reprodutivamente essas espécies. Na letra E, ele vai dizer assim: o isolamento geográfico é o processo capaz de iniciar uma divergência genética nas espécies simpátricas. Se é simpátrica, não conta com isolamento geográfico, tá, gente? Então, nessa questão aqui, questão 15, nós ficamos com a letra B de bola. Vamos agora para 16, uma questão que fala sobre síntese do ATP. Na fosforilação oxidativa, nas cristas mitocondriais, há transferência direta de energia do substrato oxidado para o ADP, que é fosforilado em ATP. Nesse processo não há ATP sintase e nem dependência de compartimentos. Vejam, quando você fizer transferência direta da energia do substrato que está sendo oxidado, não é fosforilação oxidativa, é fosforilação em nível de substrato, que é a fosforilação que ocorre na glicólise. Aí realmente você não tem a participação da ATP sintase, beleza? Então esse item é falso. Na letra B, na fase clara da fotossíntese, nos tilacoides dos cloroplastos, a energia eletromagnética da luz é convertida em energia química armazenada no ATP. A fosforilação é dependente de quimiosmose de H+, pela ATP sintase, acoplada ao transporte de elétrons pelos citocromos. Verdadeiro, tá? Isso ocorre lá na fase clara, na fotofosforilação. Na letra C, nas cristas mitocondriais, a síntese do ATP depende do H+, passando do espaço intermembranar para a matriz por meio da ATP sintase por transporte ativo. Não é um transporte ativo. Existe um gradiente, então como existe um gradiente, vai ser um processo de fosforilação, aí vai ser um processo de difusão facilitada. Os hidrogênios atravessam a membrana interna da mitocôndria por conta de uma diferença de pH existente. Aqui está correto, você tem um gradiente, você tem uma diferença de concentração. Na letra D, na glicólise, há fosforilação em nível de substrato. Perfeito. Nesse caso, citocromos atuam no transporte de elétrons e os hidrogênios passam por uma enzima transmembranar. Não tem os citocromos, não tem a enzima transmembranar, que é a ATP sintase, e o ATP já está fosforilado. Quem vai ser fosforilado não é o ATP, quem vai ser fosforilado é o ADP. O ADP, quando fosforilado, vira ATP. O ATP já está fosforilado. Na letra E, ele diz que a fermentação é um processo aeróbico, é anaeróbico, ela realmente prescinde de compartimento, ela dispensa, ela ocorre no hialoplasma, e o ATP é produzido durante a fase de investimento, não, o ATP é produzido durante a fase de compensação, beleza? É na fase de compensação que a gente vai ter essa produção. Então, esse item ele vai ficar falso, tá? Ficamos aí com a letra B de bola. Na questão 17, ele vai falar sobre glicose, vai falar sobre gordura, sobre fígado, e traz para a gente assim, sobre o texto e o metabolismo da glicose. Ele diz para a gente que miócitos e hepatócitos com influência do glucagon ou da adrenalina promovem glicogenólise. A glicogenólise, ela pode ser estimulada por esses dois hormônios e ela pode realmente acontecer tanto em células musculares quanto do fígado. Só que essa liberação de glicose é que vai estar errada. Os hepatócitos, ok, eles liberam. Os miócitos não liberam. Então, se fosse uma frase sem os miócitos, ela estaria correta. Mas essa ação para os miócitos, ela não é válida. O miócito, ele guarda o glicogênio dele para ele. Na letra B, ele diz que a absorção de glicose em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 é feita por transporte ativo secundário nos músculos e no fígado. Nos músculos e no fígado, independente do paciente, é por difusão facilitada. A glicose é absorvida por transporte ativo secundário no intestino e nos rins, tá?
Nesse processo, veja, diabetes mellitus tipo 2 não é doença autoimune. A doença autoimune é quando você tem diabetes mellitus tipo 1. No tipo 1, sim. No tipo 2, não, porque o tipo 2, o problema não é a produção de insulina no pâncreas, é problema com o receptor relacionado, por exemplo, com a obesidade. Na letra C, ele diz que a glicose acumulada no tecido adiposo como triglicerídeos apresenta ligações glicosídicas. Gente, veja, existe uma coisa chamada interconversão metabólica. Lá no tecido adiposo, a glicose vai ser transformada em triglicerídeos, tá? Em lipídios, e aí nos lipídios não existe glicose, existe ácido graxo e álcool, e não são ligações glicosídicas entre álcool e ácidos graxos, tá? Ligação glicosídica entre carboidratos. Os lipídios, eles não dão metade, eles dão o dobro de energia. Lipídios dão o dobro de energia se comparado com o carboidrato. Olha agora a letra D. A hemoglobina glicada, resultante da reação entre a hemoglobina e a glicose, perfeito, é útil para análise de glicemia pontual. Falso, tá? Por que falso? Porque a hemoglobina está dentro das hemácias e as hemácias elas duram de 90 a 120 dias. Como elas duram de 90 a 120 dias, eu posso fazer a análise da glicemia dos últimos 3, 4 meses. E a última alternativa diz assim: a glicose é absorvida nos músculos por ação do glúten, proteína transportadora, que aumenta a presença na membrana dos miócitos quando ligada à insulina, hormônio hidrossolúvel de receptor extracelular. Nesse caso, a difusão facilitada. Perfeito. Liberou a insulina vai se acoplar aos receptores de células como o fígado, como os músculos, e nessas células ela aumenta a quantidade do glúten, que é realmente uma proteína transportadora de glicose num processo de difusão facilitada. E aí a gente finaliza, né, essa correção de mais essa edição do Simula, né? Deixo um beijão para vocês, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.